Tá bom, meu irmão? Bom dia, Ney. Ah, Você tá bom? graças a Deus. Amém, Isa. Cheguei atrasado aqui, mas vamos lá. Foi de Que horário. nada, sempre bem-vindo. Hoje eu acordei mais cedo. Eu também acordei mais cedo, estava perdido aqui nas orações e anotações aqui. Mas pode orar, querido. Senhor nosso Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por esse grupo, Pai, por essa oportunidade. Obrigado pelo Ney, Senhor. Esse irmão que eu tenho dado a ele sabedoria e conhecimento, paz, alegria, servir. Obrigado pela tua palavra que chegou até nós, Senhor. Obrigado pelos livros contidos na Bíblia que hoje nos ensina como seguir, como entender a tua vontade, como reconhecer os teus projetos, os teus planos, os mandamentos, as tuas ordens e como vivermos com dignidade, honestidade e sabedoria. Ó oh, Pai, purifica o nosso coração, purifica nossas vontades, nossos desejos, para que possamos, Senhor, buscar tão somente fazer a tua vontade e andar de acordo com os teus mandamentos. Perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa nossos maus pensamentos e desejos maus que temos, Senhor. Vontades que vêm da nossa natureza humana. Ó Pai, que possamos controlá-los, possamos abdicar dessas vontades, Senhor. Abdicar desses desejos e desejar somente fazer a tua vontade, Pai. É que eu te peço, Senhor, nesta manhã, que o Senhor abra os nossos ouvidos, nossos corações, nossas mentes, e que possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai bendito, Pai amado, que o Senhor continue trabalhando os nossos corações, alinhando as nossas almas na tua verdade e vontade, Senhor. Em cada um dos grupos ali de oração, em cada momento que nós estivermos aqui, ó Deus, olhando para dentro de nós, ó Pai, segundo a palavra, a lente que o Senhor colocar, ó Pai, no nosso dia, que o nosso coração esteja sempre disposto, Senhor, a ser guiado, a ser transformado, a ser, ó Deus, fruto da tua própria vontade, Senhor. Em tudo que fizermos, Pai, não há razão da gente viver e respirar se o teu nome não for conhecido, Pai, através daquilo que fazemos, através de cada movimento nosso, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos do Senhor, como o Senhor determinou, Pai. O Senhor nos escolheu para uma obra que os anjos almejaram, os céus almejaram, Senhor, e o Senhor
nos pegou, Pai, nos transformou, nos santificou, nos capacitou, nos instrumentalizou, Senhor, com teu Espírito Santo. Distribuiu dons, ó Pai, para que, como um só corpo, possamos caminhar debaixo da direção do único cabeça, que é o Senhor Jesus. Essa é a tua igreja, Pai, da qual fazemos parte. Eu sei que muito ao longo da história, Pai, nós até deformamos esta verdade, Pai, e agimos de outra forma, institucionalizando, estruturando, servindo de, ó Pai, distanciamento, o oposto do que o Senhor tem como expectativa e propósito. Por isso, quebranta o nosso coração, tira todo orgulho, toda vaidade, Pai, que tão de perto nos rodeia, Senhor, e que muitas vezes, ó Deus, nos deixamos enganar por ela. Meu Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia e fala conosco nesta manhã. Retira todos os ruídos que há no nosso coração, todas as interferências, Pai, que venham, Deus, através da nosso próprio saber humano, que queremos subjugar, ó Pai, a tua vontade. Em nome de Jesus, centralizado, tu és o nosso único Deus verdadeiro e não há outro. Não queremos que haja. Em nome de Jesus. Abençoa-lhe, Senhor. Abençoa as salas, Pai. Abençoa, fala poderosamente, Senhor, através dos teus santos. Em nome de Jesus.
Bom dia, David, Fernando, Israel, Ney, Robert, Wagner. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Louvado seja o Senhor. Vamos lá, mais uma manhã de bênção, mais uma manhã em que nós somos abençoados pelo Senhor só por Ele ter nos atraído aqui, nos ajuntado aqui. Isso mostra que Ele tem, né, continua tendo um alvo em nosso coração, de que os nossos olhos se voltem para Ele e todo o nosso ser seja transformado pela palavra que vamos ouvir hoje, vamos refletir e olhar para dentro de nós e ver aquilo que o Senhor está, a grande obra que o Senhor está fazendo, né? Para que possamos seguir nessa missão de fazer o nome dele único, de fazê-lo visto através do nosso testemunho e vida. Amém? E é com esse espírito que nós vamos começar a ler aqui, com os ouvidos atentos aí, a voz do Senhor. O David, você quer começar lendo e depois começar comentando o que Deus falou contigo? Eu Pode começar ser? lendo, mas eu não sei se eu consigo comentar porque eu saio mais cedo hoje, tá? Ah, tá bom, vai lá. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Numa época em que imperam trevas e perspectiva apocalíptica, o que não falta são videntes e profetas. Tanto dentro como fora da igreja, muitos reivindicam ter recebido revelações e profecias, indicando o que vai acontecer e o que devemos fazer. Algumas vezes, as mensagens fazem sentido, são encorajadoras e atraentes. Como saber se uma profecia vem de Deus ou do inimigo? Antes de examinar o conteúdo de uma mensagem dita profética, João nos alerta para procurar saber a origem, o espírito que está por trás dos profetas, se ele é de Deus ou é do mundo. Mas como ter certeza? João afirma que todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Observe que não basta confessar com a boca que Jesus é o Senhor, o Espírito, que é interno, no mais íntimo do ser. Também precisa reconhecer que Jesus Cristo veio em corpo humano. E por que é tão importante reconhecer esse fato? Porque, como Filho de Deus, sua encarnação foi absolutamente necessária para a redenção planejada antes da criação do mundo. Isso torna Jesus o centro da história. Somente por ser humano, de carne e osso, é que Jesus se tornou o cumprimento das promessas de Deus. O Cristo de fato, o Messias, há muito anunciado pelos profetas. Próximo. Somente por ser humano, de carne e osso, é que Jesus pôde ser nosso Salvador, tornando-se propiciação pelos nossos pecados. Somente por ser humano, de carne e osso, é que Jesus pode mostrar a imagem do Deus invisível. E Deus pode formar em nós a imagem de seu Filho. Somente por ser humano, de carne e osso, é que Jesus pode ser nosso sumo sacerdote, que entende nossas fraquezas e enfrenta as mesmas tentações que nós, sem, contudo, nunca pecar. Portanto, pode interceder por nós. Somente por ser humano, de carne e osso,
e que Jesus pode ser mediador da nossa comunhão com Deus. Não se trata de um fantasma, um espírito sem corpo, mas Jesus Cristo, homem. Mais uma vez, todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Versículo 2. Quem reconhece essa verdade se submete a Deus e vive uma vida de temor e gratidão a Ele. Se tem o Espírito que vem de Deus, sua profecia não pode estar longe da verdade. Próximo. Mas o espírito de quem não reconhece a verdade a respeito de Jesus, mesmo que tenha uma vida exemplar, de conformidade com todos os mandamentos da lei, como não reconhece o Filho de Deus encarnado, pode até se dizer sábio, mas na realidade é louco. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Esses são os falsos profetas no mundo. As suas profecias têm aparência de sabedoria, agradam ao coração, mas no final são mensagens de morte. Não estão ligadas à fonte da vida, mas se alimentam do manjar que vem do pai da mentira. A palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, e vimos sua glória. João 1,14. Aleluia. Quem quer rasgar o coração primeiro aí? O ponto, o ponto central, eu acho que de Jesus Cristo veio em carne e osso, é, é que a mensagem é que ele isso torna ele parte do cotidiano, ele torna uma coisa real, uma coisa que tem a ver com a nossa vida. Ou seja, se ele não veio em carne e osso, ele pode ser uma teoria, pode ser um espírito, mas não vive de modo concreto. Isso faz com que isso tenha uma profunda influência na nossa vida. Nós podemos estar dissociado à vida espiritual da vida prática. Pelo fato de Jesus veio em carne e osso, isso mostra que o Espírito se encarnou. Não existe uma dicotomia entre vida espiritual e vida prática. E hoje, esse é o grande perigo. A pessoa diz que ele está vivendo uma vida espiritual, mas não tem nada a ver com a sua vida prática. Ele pode estar vivendo contra a vontade de Deus, vivendo no pecado, vivendo completamente dissociado de Deus, porque a vida espiritual dele não é uma vida de carne e osso.
Acho que esse é o ponto. E a gente sabe que esse é o grande perigo que o João nos fala. A pessoa pode falar muito bonito, mas se a vida dele não mostra isso, isso não é uma vida espiritual de carne e osso. E Jesus é o Espírito que veio e viveu de carne e osso. Uma coisa tremenda que essa leitura trouxe em meu coração é que o fato dele se tornar carne, como nós, né? Viver no nosso meio, andar conosco, ter uma vida em Deus, né? De busca, oração, dependência, obediência, nos comunica que é possível cada um de nós termos uma vida dessa forma. Nele, no exemplo dele, nos ensinos dele, torna possível a gente aceitar a graça que nos é dada. É algo assim, o exemplo total de humildade, os ensinos totais em humildade e para a humildade, que geram amor, que gera compaixão, que gera o andar juntos, possibilidade de homens comuns como nós, né, sermos como ele, não, óbvio, né, não usurpando o lugar dele, mas sermos filhos de Deus da mesma forma, honrando a Deus, ouvindo a Deus, obedecendo a Deus, tornou possível aos nossos olhos, né, tornou possível aos nossos ouvidos, tornou possível ao nosso coração, tornou possível, né, o nascer de novo no Espírito. Gratidão eterna pela possibilidade clara que ele deixou na história, não há como negar. E, por outro lado, não há como negar também a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. Isso. Eu acho que é interessante saber que Jesus veio em carne e osso, ele veio desde o tempo, ele viveu desde o tempo como nenê, criança, que nasceu até Uhum. a sua morte. Ele não é como uma das heresias, que eu acho que não me lembro qual é dele, que diz que foi Jesus, que foi um espírito que incorporou o Filho de Deus, incorporou a vida de Jesus, de modo que ele se afastou na sua morte. O espírito foi retirado. O que isso significa? Qual a diferença? Eu penso que significa que o espírito que está, que ele é carne e osso, todas, desde o começo até o fim, todas as fases da vida. Todo ele é carne e osso. O espírito se tornou carne e habitou entre nós desde o início até o fim. Então,
Não é uma. O Colossenses, é um, acho que é, não sei se é 24, não me lembro, que esse é o mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Da mesma forma que Jesus se tornou carne e osso, e esse espírito também se torna carne e osso em nós. Então, eu acho que a implicação é essa identificação. Por isso é tão importante, Jesus veio em carne e osso. E também, junto com a frase que Cristo em vós, a esperança da glória. Hoje, Jesus é o Espírito. Ele está em nós, assim como o Espírito de Deus estava nele de começo a fim. Ah, por isso que parece uma coisa aí muito sem importância. Hum. Acho que é importante por causa disso. É, Aleluia. Oi, Quem falou aí? Israel. Vai lá, Israel. Quer falar? Não, Derrama o aí. que acontece? É, esse texto aqui é muito claro, né? Porque Deus não quebra princípios. O inimigo, ele veio, quando ele veio para a terra, ele veio em espírito. E ele se apropriou de um corpo, o corpo da serpente, para falar com Eva. E aí, depois Deus avisou que ele viria através de um corpo. Deus é espírito. Deus é espírito. Então, para ele ministrar o nosso coração, ele também precisava de um corpo, né? Colocando assim. Porque ele não quebra o princípio. Então, Jesus Cristo, ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Então, Deus desceu na terra através de Jesus Cristo. O Verbo virou gente e habitou entre nós. Por isso que nós precisamos de crer que Jesus veio em carne, Jesus, né, veio em corpo humano. Deus veio em corpo humano para nos salvar. Por causa desses princípios que Deus não quebra. Assim, vai vir de uma virgem, né? Vai vir de uma mulher, aquele que vai fazer essa revolução toda, que é Jesus Cristo. Então, é tremendo demais. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. É isso aí. Amém, amém. Estava conversando com o Wagner, a oração, né? Eu fiz uma prótese, né? Tive uma prótese, troquei uma peça do meu corpo. E Deus fez uma prótese em nós. Ele trocou uma peça, nosso coração. Tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, que é o Espírito Santo. Não é conserto do coração velho. Foi tentar recuperar a cabeça do fêmur que estava danificado. Foi tirado e colocado um novo. E a vinda de Cristo em carne foi dessa forma. Ele
palavra de Deus se fez carne, sem o pecado original que nós tínhamos. Ele veio em espírito para que nós pudéssemos, pelo exemplo dele, viver também em espírito, na nossa carne. E ele se fez carne e voltou para o céu em carne e osso. Ele voltou com o corpo ressurreto. Uhum. Esse Cristo em carne e osso está no céu, aguardando a hora da determinação de Deus para voltar. Amém. Louvado seja. Gente, vamos ali para a sala para os outros irmãos. Tem o Emílio, o Wagner, o Fernando, para eles compartilharem também e depois trazerem o resumo para a gente ali.
Aleluia! E aí, o que que pegou fogo lá na sala? Qual que foi a fogo de Deus descendo ali? Quem quer comentar? Fernando, Sem, Wagner, Robert, Isan. Se não, vamos para a oração. Acho que vamos orar, né? Tá ótimo. Uma coisa que me veio ao coração aqui também foi a questão, né, de Cristo veio em carne, como o Nizam disse, ressuscitou também, né, e está conosco. Em que forma? Né? Da mesma forma. Ele é tocável, é audível, né? E nós precisamos buscar esse Cristo vivo dessa forma prática, sabe? Eu sei que tem tantos ruídos, né? Tantos anticristos aí influenciando a nossa própria mente, mas a verdade é que Ele está conosco. A verdade é que a obra continua sendo dele. A verdade é que Ele continua sendo aquele que nos capacita e nos envia, né? E um relacionamento com Ele, tocável, audível, né? Pela fé, pelo crer, né? É a fonte de tudo que é a razão da nossa existência, né? Nesse dia. Então, Pai Então, nosso. Ah, pode falar, Robert. então eu acho que é interessante é, o, o Eugene Peterson disse, né, dessa, ele fez uma interpretação dessa frase, e assim a palavra se tornou ser Uhum, humano, carne e osso, e uhum, habitou entre nós, ele era cheio da graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Ele interpretou assim: e a palavra se tornou ser humano, uhum, e carne e osso, e habitou entre nós, tornando-nos o nosso vizinho, nosso amigo, e habitou e conviveu conosco na nossa comunidade. uhum, É por ele ser carne e osso, ele convive conosco no dia a dia, na nossa comunidade. E ele era cheio de graça e verdade. E nessa convivência, nós vimos a sua glória, glória do Filho. Eu acho muito interessante. Ele tornou-se, essa fato de ele veio em carne e osso não é uma coisa para mim, é para minha comunidade, é para uhum, entre nós. Ele é, ele conviveu no meu condomínio, ele convive aqui uhum, no meu trabalho, ele convive aqui, claro, na nossa igreja. É claro, nós só pensamos nisso. Mas ele não é só na igreja, entre quatro paredes. uhum, Ele é conosco no nosso uhum, dia a dia. Isso nós temos que perceber esse livro, Eugene Peterson, na tradução português, chama-se Maldição de Cristo Genérico, mas nesse não era o título original. O título original em inglês é Jesus in 10,000 Places, ou seja, Jesus está presente em milhares de lugares. uhum. E hoje ele é presente em todos os lugares, no nosso convívio. Como Israel lembrou, né, Robert? Deus conosco. Aleluia. Glória a Deus.
O Wagner, você pode orar? Depois outros irmãos também, nós vamos fazer um período. Esse momento aqui é um momento de aplicação, né? De reconhecimento e dizer para Deus o que nós vamos fazer com essa palavra em nós, né? Ou o que nós precisamos. Enfim, ora aí que o Espírito te guie aí. Amém. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos escolheu e sabemos que somos teu e sabemos que o Senhor está em nós através do seu Santo Espírito. E estando em nós, Pai, o Senhor nos chama a ser como o seu filho, a olhar como seu filho, a ouvir como seu filho, a tocar como seu filho, a amar como seu filho, Senhor, né? A ter a compaixão, a misericórdia, toda, tudo que Ele é, o Senhor nos conduz e o Senhor nos aprova a sermos, Pai. Então nos ajude, Senhor, como filhos do Senhor, que somos, a manifestar, a revelar o Teu Filho que veio e que habitou nessa terra e que agora habita nessa terra através do Seu Espírito em nós, Senhor. Amém. Que o Senhor venha nos direcionar, Pai, para ouvirmos ao Senhor e colocarmos, Pai, diante do Senhor tudo aquilo que precisamos para que a gente possa fazer, realizar e manifestar do Senhor, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Nos ajude naquilo que ainda nos falta, Senhor, a tirar, a limpar, a reorganizar em nós, a termos aquilo que nós ainda não temos no Senhor, para cada vez mais sermos aperfeiçoados, preparados, parecido contigo, até o dia do Senhor, Pai, até quando o Senhor será revelado e seremos assim como o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Te agradeço. Amém. Amém. Obrigado. Amém, amém, amém. Bom dia. Pode orar, Lisa. Bom dia a Pode orar, todos. Lisa. Podemos orar mais, tá? Sim, você quer orar? Sim. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou para sermos filhos teus e para nos ensinar como agir, como viver. O Senhor mandou o seu Filho, que se fez carne, habitou entre nós, se sujeitou às mesmas limitações que temos na vida na carne, na vida no mundo, e vivendo entre nós, ele nos mostrou que é possível andar de acordo com a tua vontade, fazer a tua vontade, ser obediente aos teus mandamentos e se preparar para a vida eterna que teremos contigo no céu. Por isso, Pai, te agradeço, Senhor. Te agradeço por Jesus Cristo, por ele ter encarnado e nos deixado um legado. Mais do que um legado, nos deixou uma vida eterna através do seu sacrifício na cruz. Por isso, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar e para aprender mais e mais de ti, Senhor. Para termos discernimento. Quais palavras são tuas e quais palavras são do mundo. E, portanto, não tuas e do diabo. Uhum. Dá-nos discernimento, Senhor. Discernimento para entendermos cada palavra que ouvimos, para discernirmos cada espírito que se apresenta
E João, com a sua simplicidade, com a transformação que Jesus fez na vida dele, pelo amor, nos dá dicas bem precisas, bem simples, de como discernir o que vem de ti e o que vem do diabo e do mundo, Senhor. Obrigado por esse texto, Senhor, que nos mostrou nessa pequeno detalhe. Quem não reconhece que Cristo veio em carne não é de Deus. Não importa o que ele fale, não importa a beleza do seu discurso, a fluidez das suas palavras, a importância delas, se ele não crer e não confessar que Cristo veio em carne, não veio de ti, Senhor. Que isso seja um teste, um checklist para tudo aquilo que ouvimos e tudo aquilo que vemos, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Bom dia a Bom todos. dia a todos. Tchau. Bom Amém. dia. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia.